Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui hoje, ó, cenário diferente, dentro do meu closet, que não está muito organizado, não reparem a bagunça, mas porque estamos ainda em férias escolares. E aqui, gente, vocês acreditam, o papai tá lá na piscina com os meninos, e aqui é o único lugar que eu consigo, assim, no momento, gravar esse tipo de vídeo, assim, mais de conversa, né, que eu preciso ficar mais quietinha, assim, sem que eles me escutem e fiquem me interrompendo, me chamando, né, então é assim, a gente tá, eles estão de férias, mas a gente não, né, então a gente tem que se virar da forma como vai conseguindo aí. E o que eu queria muito era falar logo sobre esse assunto com vocês. Eu tentei falar no vídeo passado, assim, que foi mais um vlog e tudo mais, né? Mas, enfim, eu senti que ainda não era o momento, as crianças estavam muito por perto e eu não queria falar perto deles, né? Eu tenho conversado muito, principalmente com o Lucas, sobre esse assunto, mas pra conversar aqui com vocês, né, pra gente bater esse papo, eu queria que fosse mais, assim, só a gente mesmo, né? Sem eles estarem por perto, enfim. Antes de mais nada, né, se esse é o primeiro vídeo aqui que você tá assistindo no canal, eu sou a Carol Janeiro, eu sou psicóloga, sou mãe. Por aqui a gente conversa sobre desenvolvimento infantil, infância, comportamentos. Temos muito bate-papo sobre vida em família, vida com filhos, tudo sob o olhar de uma psicóloga que se tornou mãe e agora divide com vocês essas dicas, essas conversas e esses insights que são tão valiosos e tão importantes para a nossa vida com as crianças. E vamos lá, né? Vamos aos acontecimentos, atualizações. A gente passou por alguns dias, assim, um pouco tristes por aqui em família, porque depois de 17 anos na nossa família, a Doris, que era a nossa cachorrinha de estimação, nos deixou no dia 11 de janeiro, já faz alguns dias já. A Doris partiu e, gente, né, ela tinha 17 anos. A gente meio que já esperava, né, porque 17 anos, ela tava realmente bem idosa, ela não tinha nenhum problema, assim, de saúde, né, nada que fizesse com que a gente realmente estivesse mais preparado, não sei se é essa palavra, porque apesar da idade, né, e ela já tava ali com algumas limitações físicas e tudo mais, ela não tinha nenhuma doença grave, assim, ela não tinha nada em específico que fizesse a gente já ter começado a viver ali aquele processo de luto, de despedida, né, só pra contextualizar vocês, né, sobre a Doris esteve na minha vida desde antes de eu conhecer o Rodolfo, que é o meu marido, pai dos meninos. A gente começou a namorar, a Doris já existia na minha vida, depois a gente se casou, eu levei a Doris, né, pra morar junto com a gente, pra fazer parte ali do início da nossa família, então ela viu tudo acontecendo junto com a gente, junto com a família, viu as gestações, né, dos meninos, viu o nascimento dos meninos, ela mudou de cidade com a gente, ela participou, enfim, de todos os capítulos da nossa família. Em relação às crianças, né, que eu conduzi com as crianças isso pela primeira vez na minha vida, né, então foi a primeira experiência dos meninos também passando por isso, e eu imagino que muitas famílias passem por esse momento também, e às vezes é difícil lidar, né? Às vezes fiquem perdidas e é bom a gente ter essa troca. Também tive dificuldades, também foi difícil, também foi sofrido pra mim, principalmente a parte de lidar com o sofrimento dos meninos, né? Do Lucas especificamente, que o Lucas é o mais velho, conviveu mais com a Doris. Então, como foi tudo por aqui? Os meninos, o Lucas e o Davi, se você tá assistindo aí pela primeira vez desse vídeo, eu tenho 2 meninos. O Lucas, de 5 anos, vai fazer 6 daqui a pouquinho, e o Davi, que tem 2 anos de idade. Então, o Davi, né, que tem 2 anos de idade, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas ele viu a movimentação e a gente se despedindo da Doris, e ele começou a dizer tchau, a se despedir dela também, né? Ele já perguntou algumas vezes, depois que a Doris não está mais em casa, então ele já perguntou algumas vezes dela, fala de vez em quando dela, então ele não compreende ainda muito bem, né? Mas no momento ele falou tchau também, e enfim, assim, acho que pro Davi ainda é realmente cedo, né? 2 anos é muito cedo pra entender de fato o que aconteceu, embora eu considere bastante que, de alguma forma, ele tem sentido também a falta da rotina com ela, né? A saudade, a falta dela ali, né? De ver a Doris, de interagir com ela, né? De brincar, embora ela já não brincasse mais tanto assim, né? Por conta das limitações ali físicas, de idade. Mas eu acredito que a maneira dele, ele tem sentido a falta também, mas assim, não tem sido tão difícil conduzir isso com ele por conta de ele ser muito novinho mesmo ainda, né? Agora, com o Lucas, que tem 5 anos de idade,
foi bem mais desafiador, né? Esse ponto que eu queria trazer para conversar com vocês, porque é o que acontece, acredito que seja o caso de muitas famílias também. O Lucas, por ter 5 anos de idade, a Doris já existia desde quando ele nasceu, ela já estava ali, ele sempre interagiu com ela desde muito bebezinho. O Davi nem tanto, porque quando o Davi nasceu, a Doris ela já não tava muito mais da brincadeira, né? Não tava muito mais com energia e nem tolerando mais, assim, criança por perto ali. Ela só queria ficar dormindo, comer, ali aquele ritmo de vida mais pacato, né? E uma criança, um bebê tem muita energia, tem muito pique. Então, o Lucas pegou mais essa fase ativa da Doris. A Doris brincava muito com ele, sempre interagiu muito com ele desde bebezinho, assim, a gente começou a colocar os dois, assim, né, no chão, juntos, a partir ali dos 6 meses do Lucas, assim, pra brincar mais soltos mesmo, né? Então, 6, 7 meses do Lucas, ele já começou a brincar e a interagir muito com ela. Ele brincava de jogar bolinha, de jogar ossinho, de jogar brinquedo, de disputar brinquedo um com o outro, assim, sabe? E, enfim, muitas brincadeiras a Doris fez realmente parte, assim, de todos esses anos de vivência, de brincadeira do Lucas. E ele amava a Doris, ele realmente gostava muito dela, sabe? No primeiro momento, assim, o Lucas recebeu bem a notícia, assim, bem, né, entre aspas, mas ele entendeu, pediu pra ir ver a Doris, né, pra falar tchau pra ela. E nós levamos os meninos lá pra falar tchau, pra passar a mãozinha, pra se despedir. E aí, eles se despediram e depois a gente percebeu que o Lucas, né, a gente voltou pra dentro e tal, e começou a conversar. E a gente percebeu que o Lucas ficou bem mais quietinho, assim, pedindo pra ele fazer outras coisas e tal. E quando a gente perguntou pra ele se tava tudo bem, se ele queria falar alguma coisa, ele, assim, aí ele desabou, né? E foi, enfim, eu não vou dar muitos detalhes porque é muito pessoal, né? Pessoal do Lucas, é pessoal do processo dele. Não quero focar muito o vídeo, assim, nessa parte de dar muitos detalhes sobre o sofrimento específico, assim, do Lucas, mas o que eu posso dizer pra vocês é que ele sentiu bastante, assim, ele já é uma criança muito sensível, muito amorosa e muito apegada, né? Ele considera bastante o laço afetivo com as pessoas que ele gosta, assim, então ele realmente se apega bem, com intensidade, então ele sentiu bem, assim, foi difícil. Temos tido muitas conversas ainda, agora ele já tá bem, né? Ele tá melhor, a gente foi conduzindo com ele, foi conversando, foi trabalhando e agora ele já tá melhor, graças a Deus. Mas o que eu queria passar pra vocês é isso, foi um processo um pouco mais, assim, demorado e tudo bem também, porque cada criança, a depender da idade e a depender da personalidade, da compreensão, do funcionamento, né, mesmo da criança, vai lidar e vai reagir de uma maneira diferente. É aí que entra o que eu queria refletir com vocês a respeito de como a gente pode conduzir com as crianças um momento tão delicado e tão difícil como esse. A primeira coisa que a gente vai levar em consideração, então, é a habilidade cognitiva para compreensão daquele momento que a criança vai ter. Então, isso depende da idade, né? Como aqui, por exemplo, o Davi, que tem 2 anos, tem uma habilidade para compreensão do momento e o Lucas tem outra habilidade já, tem outro nível de compreensão cognitiva, de entender o que está acontecendo ali já, né? Por conta do desenvolvimento mesmo e da idade. Então, eles têm compreensões diferentes. Isso é importante a gente lembrar para saber como que a gente adequa a nossa conversa ali. A gente precisa adequar as informações, as explicações que a gente vai passar para a criança ali de acordo com a idade dela, com a capacidade de compreensão mesmo que ela tem. Isso também vai depender de como a criança vai reagir, aspectos da personalidade, das emoções, do funcionamento de cada criança, porque cada criança vai reagir de uma maneira, então a gente já conhece as nossas crianças ali, né? A gente sabe que cada criança costuma reagir de uma maneira diferente a situações desafiadoras, dores, quando ela cai, se machuca, quando ela tá passando por algum problema, algum desafio, a gente já conhece o funcionamento ali da nossa criança, né? Então, se a gente vai conversar com o nosso filho, a gente precisa considerar, é claro que quando é uma situação que ela nunca viveu, né, como era o caso aqui, pode ser também uma caixinha de surpresa, né? Pode ser que a criança reaja de uma maneira que ela nunca reagiu antes, mas no geral, a gente leva em consideração aspectos, sim, da personalidade da criança também, quando a gente vai escolher a forma como a gente vai passar a notícia, né? Passar o acontecimento, contar pra ela, dar uma notícia como essa pra ela. Quando a gente já tem a possibilidade de ir preparando ali um terreno, né? Preparando o cenário pra criança, como a gente aqui, que a Doris já era bem idosinha, então a gente já vinha
tentando preparar o Lucas para esse momento, falando para ele que a Doris já estava muito idosa, explicando para ele sobre o ciclo natural ali da vida, né? Então a gente já vinha tendo algumas conversas assim pontuais com ele a respeito disso. Às vezes a gente tem essa possibilidade, às vezes não, a gente é pego de surpresa também, né? A gente não tá esperando e acontece simplesmente. Não existe assim uma receita, um jeito certo, as palavras e as frases certas que a gente tem que usar para falar com a criança nessa hora, mas o ideal é a gente não chegar assustando a criança ou dando notícia de um jeito trágico, né? Esperar que a gente esteja calmo e tranquilo também, para não passar isso para a criança de uma forma muito traumática, né? Porque ela vai lembrar desse momento, né? Dependendo da idade, claro, né? Mas a partir ali de 5, 6 anos de idade, a gente já espera que a criança vá lembrar e que não seja algo muito impactante a forma como a gente passa para a criança, ainda que o acontecimento tenha sido, mas a gente pode filtrar a forma como a gente escolhe contar isso para a criança. Quando é o caso, inclusive, né, de uma notícia que aconteceu, assim, foi surpresa, ninguém estava esperando, a gente pode também usar esse discurso, explicar para a criança como é que funciona ali o ciclo da vida natural, o curso natural da vida, né? As pessoas, os animais, as plantinhas, tudo nasce, vive por algum tempo ali, né? Alguns vivem mais, outros vivem menos, vão ficando bem velhinhos e depois eles morrem, eles se vão. E claro, adequando a nossa linguagem, a nossa conversa para a compreensão da criança, a gente pode ir conduzindo dessa forma, lembrando sempre que para passar uma notícia como essa para as crianças, nós precisamos primeiro estar calmos, conscientes, intencionais de cada coisa que a gente está fazendo, de cada palavra que a gente está falando para ela. E ainda levando em consideração que cada criança vai reagir de uma forma diferente, às vezes a criança vai começar a fazer 1000 perguntas, vai falar muito, ou às vezes ela vai chorar, ou às vezes ela não vai chorar, mas ela vai querer ficar mais quietinha, ela não vai querer conversar, falar nada naquele momento, né? Então, assim, o Lucas, como eu falei pra vocês, ele ficou mais quietinho ali no cantinho dele, mas quando eu perguntei, você quer falar alguma coisa? Você quer falar sobre isso? Aí ele desabou, ele tava precisando só realmente que alguém perguntasse, né, pra poder chorar, falar, fazer perguntas, né? E depois que ele descarregou as emoções, ele realmente entrou nessa fase, nesse momento de querer falar muito, falar todo o tempo e fazer 1000 perguntas e querer saber, né? Então, isso entra também nesse aspecto de cada criança vai reagir à sua maneira e que a gente precisa respeitar isso também. Então, eu perguntei uma vez ali pro Lucas, você quer falar sobre isso? Se ele tivesse me dito, não, eu não quero falar, não, eu quero ficar quietinho, não, a gente respeita, a gente não fica ali cutucando, insistindo, né? Não, você precisa entender o que aconteceu, você precisa passar por isso. Não, porque cada pessoa e cada criança vai elaborar o luto de uma maneira diferente. A gente sabe que tem a teoria das fases do luto, né? Que as pessoas vão passando pelas fases do luto quando acontece uma perda, né? Não necessariamente só morte, mas qualquer tipo de perda ou mudança muito drástica, significativa na rotina, a pessoa vai passando pelas fases do luto, mas na psicologia a gente já sabe hoje que essas fases do luto não são tão bem regradinhas, assim, tão bem definidinhas, assim, em termos de que cada pessoa vai passar por elas de uma maneira diferente. Às vezes a pessoa vai transitar de uma fase para outra, não de forma tão regrada, assim, escalonadinha. Às vezes ela vai passar pela primeira fase do luto, pela terceira, quarta. Quais são as fases do luto? Primeiro, a negação do ocorrido, né, da perda, do luto, da morte. Depois, a raiva, que é quando a pessoa pode se revoltar ou descarregar muitos sentimentos intensos, né? E é uma mistura ali, né, da negação com sentimentos muito fortes. Depois, a barganha. Talvez isso poderia não ter acontecido, mas será que é bem assim? Será que foi isso mesmo? A pessoa pode entrar nessa fase, né, de querer negociar ali, negociar com os próprios sentimentos. Depois a fase da depressão, que é quando todas as emoções descarregam, assim, no sentimento de down mesmo, né? A pessoa começa a ficar mais triste, mais pesarosa, é aquele pesar mesmo do luto, né? E depois a fase final, que seria a aceitação, que é a fase onde a pessoa, embora esteja triste, começa a aceitar e a elaborar melhor tudo o que aconteceu. Mas isso bem resumido, tá? Porque o foco do vídeo não é explicar sobre as fases do luto, só tô passando pra vocês pra dar um pano de fundo mesmo, e é legal a gente entender também que se a criança, se você mesmo é alguém
está passando por uma dessas características, por um desses sentimentos, né, de negar, ou de ter muita raiva, ou de tentar negociar, não, mas não, isso não aconteceu, eu tenho certeza que não, vocês estão errados, né, de não aceitar, ou de tentar negociar, ou de ficar muito mal, muito triste. Nada disso é errado, entende? Não é errado a criança negar, a pessoa negar, ou não aceitar de primeiro momento, querer brigar com aquilo, brigar com a situação, são apenas formas de reagir e de elaborar mesmo um luto, que é um momento tão difícil, né? Mas, de novo, hoje na psicologia a gente já sabe que não necessariamente todo mundo vai passar por todas essas fases do luto. Às vezes alguém vai viver uma ou duas fases e já vai direto para aceitação, ou às vezes a fase da aceitação vai demorar muito mais tempo para algumas pessoas para chegar. Às vezes alguém vai ficar muito tempo preso na fase da depressão, que aí é um sinal de alerta também. A gente precisa investigar se a pessoa não consegue sair ali daquele estado, né, de depressão, também é um ponto de atenção. Mas é importante a gente saber que existe isso, embora não seja tão certinho mais, né? A gente saiba que isso pode acontecer em uma sequência diferente, mas é normal, é esperado que esses sentimentos, que essas emoções aconteçam. Daí é muito importante a gente respeitar o tempo e a maneira de reagir àquela situação de cada criança. Como eu falei, algumas vão ficar mais quietinhas, outras vão querer chorar, vão querer falar e vão querer perguntar muito. É importante a gente respeitar isso e não ficar lhe dando informações demais se a criança não pediu. Isso é uma dica assim de ouro para muitas coisas, não só para luto, né, mas para desafios, para problemas, situações difíceis, complicadas com a criança. Às vezes a gente chega dando muitas informações muito além do que a criança perguntou, do que a criança tá preocupada ou tá pensando naquele momento, e a gente acaba gerando uma preocupação desnecessária que ela nem estava pensando, né? Às vezes uma entrada na escola ou uma mudança de cidade, a gente já chega com um caminhão de informações assim para criança, e ela não estava preocupada com aquilo, ela não estava pensando naquilo, mas agora ela vai se preocupar, agora ela vai pensar naquilo, sabe? Então, esse é um bom indício também, a gente deixar a criança trazer as dúvidas e as preocupações, para que aí então a gente vá fornecendo as explicações, as conversas para ela. De novo, daí quando a gente for explicar, a gente vai ter atenção à compreensão e o que aquela criança está buscando naquela explicação, porque às vezes a criança está realmente querendo saber o porquê do funcionamento do processo. Às vezes a criança, ela tem essa curiosidade e ela quer realmente saber como é que vai acontecer cada detalhe, como é que é cada... E às vezes não. Às vezes a criança não precisa de uma super explicação técnica de como é que é o processo de cada coisa, né? O que vai acontecer agora. Às vezes a criança só está precisando de uma explicação que vá confortar o coração dela e que vai ajudar a lidar com a saudade, com a falta, com o vazio que ela tá sentindo, entende? Então, às vezes a gente chega com muita informação e não era o que a criança estava precisando naquele momento, não é o que ela queria da gente. Ela só queria algo que confortasse, que dissesse pra ela que vai ficar tudo bem, que a gente vai estar ali pra ajudar ela a lidar com a saudade dela. E nesse ponto agora, né? Ai, como que eu vou falar pra criança, Carol, que a gente vai... Como que eu posso ajudar, né, ela a se confortar mesmo? Então aí entram recursos lúdicos que a gente pode usar, as nossas crenças, as coisas, né, que a gente acredita, a gente pode falar para criança, e a gente pode usar, por exemplo, historinhas. Tô até com um livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu tô usando muito com o Lucas, já falei dele aqui para vocês, mas a gente pode usar também experiências lúdicas e práticas com a criança, como, por exemplo, escrever uma cartinha, fazer um desenho. A gente fez isso por aqui. O Lucas quis fazer isso, foi muito bom pra ele, sabe? Foi num momento em que ele tava chorando bem, assim, ele tava bem triste, sentindo muito, e aí ele quis fazer uma cartinha, um desenho pra Doris, e a gente sentiu que isso confortou muito, né? Ele conseguiu falar pra ela, desenhar ali pra ela as coisas que ele queria, e pra ele aquilo foi muito bom, funcionou muito e ajudou ele a elaborar e a conseguir falar as coisas que ele queria, sabe? Esse livro, eu já tinha aqui, eu já falei dele pra vocês aqui no canal, lá no Insta também, já comentei dele. Se chama O Fio Invisível, e eu tenho usado bastante com o Lucas nos últimos dias pra gente ter conversas, e ele tem ajudado muito o Lucas a lidar com a saudade da Doris, assim, dele saber que o amor deles continua existindo mesmo que ela não esteja mais aqui, sabe, fisicamente. E é um livro muito legal porque ele não traz, assim,
viés de crença, né? Nenhum viés religioso. Então, é claro que nós estamos adequando para nossa crença, nós somos cristãos aqui, então a gente está adequando para nossa crença, mas ele é um livro bem tranquilo, assim. A gente pode usar, inclusive, na clínica, na escola e na própria igreja, né? Às vezes um ministério infantil, você está precisando trabalhar com a criança, é um livro, assim, muito adequado para isso. E em casa também, né? Para as famílias com as crianças. Não fala a respeito de luto apenas, mas a gente pode usar esse livro para falar de mudanças de escola, mudanças de cidade, separações, distanciamento de pessoas queridas na vida da criança. Ele fala sobre um fio de amor que sempre estará ligando a gente às pessoas que a gente ama. E ele traz várias ilustrações lindas e é uma história muito bacana mesmo. Pro Lucas foi incrível, assim, porque ele lembrou, né, desse livro e agora ele já internalizou, assim, que a Doris continua conectada ao coração dele através desse fio invisível, esse fio de amor. Então, eu vou deixar a dica até desse livro também, o link dele aqui na descrição para vocês, porque ele realmente é excelente. Então, essa é uma dica também, né? Usar livros, recursos lúdicos, desenhar, fazer massinha, brincar com bonecos. A criança, ela elabora muito o que ela está sentindo através da brincadeira. Então, deixar a criança brincar, fazer desenho, falar. Às vezes, ela vai querer falar sobre isso com todas as pessoas que ela encontrar. Tudo bem, a gente respeita o momento da criança, a forma dela elaborar aquilo também. Então, basicamente, assim, eu acho que a orientação principal é a gente conhecer a nossa criança e a gente permitir que ela dê os indícios de como ela precisa elaborar esse momento, sabe? Então, se ela precisa chorar, que a gente seja o colo, que a gente seja o abraço, que a gente não julgue, que a gente não diga não precisa chorar, não é pra tanto, não precisa sentir isso. Não, ela precisa, porque se a gente não deixar a criança elaborar direito aquilo que ela tá sentindo, vai ficar um buraco ali também, vai ficar uma falta, vai ficar algo mal resolvido naquela emoção ali, entende? O que vai tornar a nossa criança resiliente emocionalmente falando para as outras situações, outros desafios que ela vai viver, outras perdas, enfim, que ela vai viver ao longo da vida, é a gente deixar ela descobrir o funcionamento dela e deixar que ela viva ali, que ela elabore realmente essas emoções dela. Não significa a gente deixar a criança sofrer sozinha ali, é claro que a gente vai ser conforto. E às vezes também eu falei, né, de quando a gente despeja muita informação para a criança, mas tem o oposto também, que é quando a gente quer esconder tudo da criança e não quer que ela saiba, não quer que ela veja, não quer que nada, né? Porque não, isso não é coisa pra criança, isso é coisa de adulto. Vamos esquecer, vamos lá tomar um sorvete, vamos fazer outra coisa. Não, você não precisa pensar. Isso também não é positivo, sabe? Quando a gente quer poupar demais, né? A criança, é claro que tem cenas e tem coisas e detalhes que a criança não precisa saber, que é demais para a idade dela. Mas querer poupar a criança de não saber o que tá acontecendo, anestesiar a criança, não é legal também, né? Às vezes a criança, ela vai se sentir melhor e ela vai conseguir elaborar melhor tudo o que está acontecendo quando ela está consciente, quando ela está entendendo o que está acontecendo e podendo vivenciar aquilo. Essa é a melhor forma como a gente vai lidar com as emoções, não é evitando pensar, evitando sentir, evitando conhecer, não. É passando por elas, mas recebendo o conforto. E nós, como pais, mães, como família, a gente tem esse papel de sermos os guias, né? De não tentar resolver a emoção, cortar a emoção, cessar a emoção que a criança tá sentindo, mas de guiar a emoção dela até que ela compreenda e elabore tudo. E é isso, pessoal, é a gente ter que conduzir as coisas quando a gente também tá sentindo aquilo, né? Conduzir com as crianças quando a gente tá sentindo também algo e não tá se sentindo bem. Realmente é um desafio, faz parte da vida adulta, faz parte de sermos mães, de sermos pais, né? E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu decidi trazer esse vídeo, porque nem sempre é um momento tranquilo da gente conduzir mesmo em família, ali com as nossas crianças. Eu espero de verdade que essa conversa tenha ajudado de alguma forma, tenha clarificado, tenha contribuído de alguma maneira para um momento, se você tá se preparando, assim como a gente já estava, né? Se preparando para viver esse momento ali na família, com as crianças. Mas se você tá precisando também, acabou de viver esse momento aí e tá precisando de uma luz, de uma orientação, de como guiar, de como conduzir ali as emoções das crianças, eu espero que tenha contribuído, que tenha ajudado esse bate-papo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, eu sempre esqueço de falar no início isso, mas quando você se inscreve e avalie o vídeo também, né? Deixa o seu joinha, isso é muito importante pro meu trabalho e é importante para que você continue recebendo os meus conteúdos, eles continuem aparecendo para você também, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!